A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente aqui no nosso Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influências dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos ele que é presidente da quadrilha Filhos do Rei, Lucas Cordeiro. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tá? Lucas, nesse período de pandemia, como foi que vocês fizeram para tentar manter esse desejo de realizar os festejos de quadrilha? Vocês fizeram algum trabalho? Assim, no início foi bem complicado, né? Porque durante a pandemia a gente não poderia ter o contato e os movimentos que a gente faz geralmente em grupo e junto. Então, assim, foi bem complexo, né? Bem difícil, mas a gente conseguiu fazer alguns movimentos via celular, chamada, ou marcar depois como abril ficou melhor, né? Devido à pandemia foi passando diariamente, a gente conseguiu juntar o pessoal, dois casais, fazer um videozinho e postar alguma coisa para não perder o foco. Lucas, conta pra gente qual o significado desse período de São João para você. O São João é muito importante para mim, assim, desde pequeno, que eu sempre já fui no meio, lá no meu bairro teve outras quadrilhas que já dançaram, participaram, eu sempre estive no meio, no movimento, desde pequenininho, e assim, é muito importante, é uma festa assim que eu acho uma das festas mais bonitas e mais tradicionais que eu vejo aqui no nosso país, e que eu acho que deveria ser voltado mais ainda os olhares para ela, porque o que move de cultura e de dinheiro e financeiro em torno do estado todinho, pelo movimento junino é grande, não é pequeno. Lucas, conta pra gente, que está assistindo o programa Zona Ativa, como surgiu a ideia de criar a quadrilha Filhos do Rei. Assim, inicialmente a gente, quando começou, né, eu dançava em outra quadrilha lá do bairro, que sempre foi católica, voltada para a igreja, e o intuito dessa quadrilha era tirar os jovens da ociosidade, né? Dançar São João, né, celebrar a festa, e tirar os jovens da ociosidade, evangelizar com a quadrilha. Aí aconteceu que os donos dessa quadrilha foi mais pra frente, ocorreu alguns problemas, e eles não puderam dar adiante. Aí eu fui chamado para coordenar essa quadrilha, que eu já me afastei por um período de um ano. Aí eu retornei, e quando eu retornei para poder fazer, e a gente foi e tomamos a decisão de fazer com o nome Junina Filhos do Rei agora. E continuar com o mesmo intuito, de tirar os jovens da ociosidade e evangelizar através da dança. Lucas, a quadrilha Filhos do Rei, ela tem um certo padrão na quantidade de brincantes, de dançarinos, ou não? Isso depende muito da questão do organizador da quadrilha. Assim, a gente, no intuito, a gente tenta buscar, né, um mínimo de pelo menos 10 casais para que fique legal as coreografias, as figuras, e que a gente consiga encaixar toda a ideia do tema ali. A gente tenta fechar no mínimo, mas ao decorrer dos anos, a gente já dançou com 20, 15, esse ano a gente tá com 14, né, devido à pandemia, por algumas existências, como ficou muito afastado, e esse período foi muito complicado pra gente, aí a gente só conseguiu fechar nos 14 casais esse ano. E Lucas, geralmente eu tenho acompanhado as quadrilhas nos anos passados e sempre, cada ano elas se renovam, sempre trazendo um tema bem bacana, bem diferente. Qual o tema de vocês esse ano? Esse ano a gente tá vindo retratando, né, a Arca de Noé, porque como eu te falei no início, a nossa quadrilha ela é voltada para evangelizar, a gente busca estar mais na área católica, né, a gente busca temas mais puxados para bíblicos, e o nosso tema desse ano vai ser a Arca de Noé, o fim é apenas o começo. E nesse tema a gente pretende relatar, tipo, como o mundo hoje em dia em si está, em correlação à comunidade, em correlação ao ser humano, ao meio ambiente e tudo. A gente tenta trazer como Noé, que naquela época as pessoas estavam em matança, em guerra, em destruição, e Deus veio e mandou tudo na mesma proporção. Então, assim, a gente está vindo com essa ideia de mostrar assim, olha, gente, isso já aconteceu, isso está se repetindo de novo, e a gente, mais uma vez, está se perdendo no caminho. Lucas, quem está sempre assistindo sempre fica curioso para tentar saber o significado das palavras utilizadas. Por exemplo, anarrier. Anarrier é uma palavra francesa, mas que é utilizada nas quadrilhas.
Conta pra gente, para que as pessoas que estão em casa assistindo o nosso programa possam entender o que o significado de anarriê na quadrilha. Assim, a Narrie, né, a gente usa geralmente alguns gritos já pra animar a quadrilha, né, como Oue e tal, mas geralmente a Narrie a gente usa mais como animação. Tipo, a Narrie, aí todo mundo grita pra poder dar aquele up, né, durante a dança da quadrilha, pra gente não ficar com aquela coisa contínua só. Aí tem os gritos, a Narrie, ou então os mais tradicionais que tinha antigamente, que era Olha a cobra, ou então Viva Santo Antônio, Viva São João. São alguns gritos típicos que a Rio usa, né, pra poder animar a quadrilha e trazer voz na hora da coreografia. Lucas, eu lembro quando eu acompanhava muito as quadrilhas, sempre tinha o puxador, né? Uhum. Então o puxador é muito importante na quadrilha. Fala um pouco da importância desse personagem dentro da quadrilha junina. Assim, o marcador ele tem uma grande importância, né, na quadrilha, porque ele basicamente ele fica quase com a responsabilidade do coreógrafo no momento. Porque como a gente dança geralmente 27 minutos de coreografia, então é muita coreografia para estar coordenando e lembrando. Então, o papel essencial do marcador, além de liderar a quadrilha e trazer sempre a animação, tá levando e levantando os brincantes, é sempre estar ali reforçando a coreografia, o preparou, o 7-8, o formou, as marcações, ele sempre estava reforçando esses pontos. Então, o marcador é realmente muito essencial nessa parte da quadrilha. Lucas, um item, né, muito Uhum. importante que não pode faltar em uma quadrilha junina. Eu acho que um item muito importante que não pode faltar, que eu vejo que alguns até hoje em dia não estão fazendo, é o casamento. Porque quando a gente cria uma história, o tema, e geralmente a quadrilha vem com temas abordando para poder impactar ou mudar alguma coisa que reflete na sociedade, é bom que a gente tenha um casamento, porque o casamento ele faz aquela amarração de tudo que você está apresentando, tanto com dança como com o tema. Então, o casamento para mim é um essencial ter na quadrilha, é uma parte chave da quadrilha, onde você consegue complementar e fechar tudo, todo o tema. Lucas, as pessoas que sempre assistem, né, os festejos juninos, eles têm acompanhado também que as vestes hoje estão cada dia ou a cada ano mais luxuosas, né? E por quê? Que antigamente era uma calça rasgada com uma camisa quadriculada, enfim, fazia uma quadrilha, mas hoje mudou muito, né? Hoje em dia mesmo mudou muito, se estilizou muito, as quadrilhas estilizadas trouxe muito essa roupagem nova de trazer brilho, strass, lantejoula, Swarovski, organza, tule, tudo isso é uma repaginada nova, né? Que o estilizado tá trazendo para trazer mais luxo e glamour pro São João. Mas a gente também tem algumas quadrilhas tradicionais, né? Que continua com a chita, com o xadrez, com o chapéu de palha. Temos alguns que vêm trazendo bem a cultura do cangaço, chachado, que é uma que eu conheço muito e gosto muito, que é Zé Testinha, que continua muito no tradicional e é muito bonito. E assim como também tem as estilizadas, né? As estilizadas é meio que esse meio de tentar renovar o que a gente já tem, né? De tentar atualizar o tradicional. Você até citou, né, a quadrilha Zé Testinha. Hoje no Ceará, qual a quadrilha realmente que ela é muito conhecida, não só a nível aqui no Ceará, mas a nível do Nordeste? Você pode citar o nome de alguma? Assim, a gente tem alguns muito grandes, né, aqui dentro do nosso Nordeste, principalmente aqui no Ceará, que graças a Deus, assim, eu acho que é um dos pontos, um dos estados que a cultura é bem fervorosa mesmo, bem forte. E uma das mais conhecidas, assim, que eu vejo que já foi muito pra fora, que já participou de vários festivais fora, como o da Globo, é a Babassu. A Junina Babassu é uma quadrilha muito conhecida, né, muito grande. Também há algumas outras, como Ceará Junino, Paixão Nordestina, Compadre Justino, Filhos do Sertão. E a gente, como filhos da nossa quadrilha pequena, né, de bairro, a gente busca também se espelhar nelas. Porque como são grandes, né, e sempre trazem novidades, inovações, é onde geralmente eu tento tirar minhas inspirações de coreografias ou temas. Você acabou de citar que a quadrilha Filhos do Rei é uma quadrilha de bairro, né? Então, qual bairro que vocês... de onde saiu a quadrilha Filhos do Rei? Qual bairro ela pertence? A da gente é da Aerolândia, a gente pertence à Aerolândia. Como eu te falei, a quadrilha iniciou primeiramente, antigamente era outra quadrilha, a gente se iniciou na capela, lá do bairro. Aí hoje em dia a gente ensaia na quadra do CITES Aerolândia, lá onde fica localizado na Aerolândia mesmo, né? E a gente ainda não tem mais aquela ligação de estar frequentemente na capela, mas a gente continua, como eu te falei, com os mesmos temas. Eu já acompanhei uma vez, tive a oportunidade de acompanhar, né, a quadrilha Filhos do Rei.
E então eu percebo que não só é a quadrilha, mas gera também uma renda para o pessoal que vai lá, monta a sua banca. Isso é muito interessante também, né, para vocês. E o pessoal realmente sai de casa para ir assistir, e é uma festa que eu acho muito saudável. Então, assim, acaba gerando bastante público. Aí o pessoal vai, bota sua barraquinha ali, gera um lucro, vende uma água, uma comida. Então, assim, é uma coisa que, querendo ou não, a gente move muito a renda, né, no Nordeste, tanto com comida nas danças, quem trabalha na área do som, quem trabalha na área de costura, bordado, ou então até mesmo quem trabalha na área de cenografia, fazendo alguma filmagem, que a gente vai chamar para fazer algum vídeo, alguma coisa. Então, assim, uma cultura que move bastante renda no nosso estado. Gente, queria aqui agradecer ao Lucas Cordeiro, que é presidente da quadrilha Filhos do Rei. Lucas, você quer acrescentar mais alguma coisa? Passar a rede social, onde acompanhar a quadrilha? Fala um pouco da história de vocês. A nossa quadrilha, gente, vai estrear agora dia 11, tá? Vai ser no nosso bairro, o Polo de Lazer Aerolândia. E como eu falei no início, a nossa quadrilha veio como tema a Arca de Noé, né? O fim é apenas o começo. Tentando retratar um pouco de como tá a vida hoje, como é que tá a comunidade hoje em si. E a gente aguarda, né, que seja um espetáculo que todos possam prestigiar a gente. O nosso Instagram é @Junina Filhos do Rei. Aí lá você pode estar acompanhando as apresentações, figurino e as demais coisas que a gente vai lançando por lá. Então, gente, esse é o Lucas Cordeiro, presidente da quadrilha Filhos do Rei. Lucas, dia 11, Dia 11. dia 11 de junho, no Polo de Lazer aqui da Aerolândia. Então, a gente vai estar colocando para vocês mais informações. Vocês que querem acompanhar, segue lá, né, o pessoal da quadrilha Filhos do Rei. Tá bom, gente? Um abraço para vocês que estão acompanhando o nosso programa Zona Ativa. Abraço.